Olá, amigos, amigas, como é que vocês estão todos por aqui? Para quem não me conhece, eu sou a Graça e nós estamos numa onda de falar da época de Salazar, a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. Portanto, todos os meus vídeos estão baseados numa coleção de mais de 30 livros que eu tenho sobre a época salazarista, tudo o que se passou, tudo contado ao pormenor sobre a época salazarista. Se você se interessa saber o que é que se passou verdadeiramente, acompanhe os meus vídeos. Hoje vamos para o vídeo 4 e ainda estamos no primeiro livro da coleção, aqui está ele, de 1926 a 1932, quando foram buscar António de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças em Portugal. Portanto, só resumindo o anterior, o Salazar foi convidado para Ministro das Finanças sem nunca ter sido eleito pelo povo, portanto ele foi convidado pelo governo para ser Ministro das Finanças e mais tarde sentou-se no poder e governou Portugal e instalou uma ditadura fascista sem nunca ter sido eleito pelo povo. Isso vamos lá indo pouco a pouco. Aqui ainda estamos nos primeiros momentos, nos primeiros anos em que Salazar foi para o poder, primeiro como Ministro das Finanças e mais tarde ocupando outros postos. E então nós hoje vamos aqui para a parte do livro da página 14, em que diz por quem os sinos dobram. Se você não viu os vídeos anteriores e que se interessa, convém ir aos meus vídeos anteriores, porque este é a continuação. Portanto, eu ontem tinha acabado o vídeo com esta fotografia do Salazar, quando ele foi chefiar o governo para Lisboa. Ele até está aqui metido aqui entre as duas páginas do livro e vê-se menos, mas este foi o grupo que foi com ele para Lisboa para chefiar Portugal e meter ordem no país. Estávamos a ser governados por uma junta militar. Tínhamos saído de uma monarquia em 1910 e foi a implantação da República e o país estava completamente instável e era necessário meter as finanças do país em ordem. Portanto, vamos passar aqui para a página 14, porque os sinos se dobram. E então aqui estamos a 26 de junho de 1929. É publicada no Diário do Governo uma portaria que autoriza a realização de procissões e outros cortejos, mediante participação prévia às autoridades e permitindo o toque de sinos a qualquer hora. A iniciativa é do Ministro da Justiça e dos Cultos, Mário de Figueiredo, e o que o motivaria seria aparentemente a necessidade de sanar um conflito entre o governo civil de Évora e o arcebispo da diocese. Mas os setores liberais aproveitam a oportunidade para se manifestarem contra o que consideram uma cedência à Igreja, predecessora de outras. Efetivamente, a portaria ia contra o articulado da Lei de Separação do Estado e das Igrejas. Portanto, a separação do Estado e das Igrejas veio com a implantação da República. Foi na altura que se começou a utilizar o registro civil para os nascimentos, falecimentos e isso tudo, porque antes eram as igrejas que faziam esses registros. Portanto, e isto tem a ver com a separação do Estado e das igrejas. Portanto, esta lei ia contra essa tal separação do Estado e das igrejas. Portanto, o governo hesita. Mário de Figueiredo diz a Salazar que se a portaria for retirada, se demitirá. Salazar terá procurado dissuadi-lo, argumentando que a portaria, que a opinião pública logo crismara de portaria dos sinos, não era motivo suficiente. No Conselho de Ministros de 2 de julho, Mário de Figueiredo e Salazar votam vencidos. A portaria será revogada. Mário de Figueiredo demite-se imediatamente. Salazar demarca-se subtilmente do amigo. Só no dia seguinte apresentou uma carta de demissão, deixando a porta entreaberta. Tenho a honra de pedir também a minha exoneração para facilitar a Vossa Excelência a oportunidade de realizar uma mais ampla renovação do governo.
2 dias depois Carmona, que era o presidente da República da altura. Avista-se com Salazar e acorda com ele, que permanecerá no próximo elenco governativo. No mesmo dia, Vicente de Freitas apresenta a admissão do governo a Carmona. No dia 7, Salazar declara ao século que não apresentou a sua demissão apenas por causa da portaria. O único ministro que a pediu por esse motivo foi o Dr. Mário de Figueiredo. Não explica quais seriam as outras razões, deixando pairar a ideia de que teriam sido satisfeitas. E aproveita para empunhar a bandeira de campeão de católicos. O Sr. Presidente do Ministério só obteve a minha aquiescência a colaborar com ele no gabinete, tomando comigo o compromisso formal de que o Ministério de que fizesse parte não adotaria qualquer medida que violasse os direitos concedidos por leis ou governos anteriores aos católicos. Ora, a revogação da portaria citada reconheceu como boas certas práticas restritivas de direitos concedidos por leis anteriores. Logicamente, eu não devia senão demitir-me. Ainda não foi desta que a hegemonia dos militares liberais foi derrotada. Vicente de Freitas caiu, mas Carmona entrega a formação do novo governo a outro militar liberal, o general Ivens Ferraz. Salazar mantém-se nas finanças. Para a Justiça, substituindo Mário de Figueiredo, consegue meter Lopes da Fonseca, monárquico, conservador que foi buscar a Coimbra. Este, junto com o juiz Costa Marques, seu chefe de gabinete, serão os seus principais homens de mão na guerra surda que vai continuar a mover a ala republicana conservadora que ainda chefiava a ditadura. Portanto, vou terminar este vídeo por agora. Amanhã nós passamos para as finanças como trampolim. Vão acompanhando este canal porque todos os vídeos é a continuação a chefia de António de Oliveira de Salazar desde que se sentou no poder em Portugal e que instalou uma ditadura fascista até à sua queda, até à Revolução do 25 de Abril de 74. Nós vamos falando sempre isto ao longo do tempo destes vídeos que vocês podem seguir um bocadinho todos os dias e que não são muito longos para não saturar. Amanhã nós vamos para as finanças como trampolim. E por agora é tudo. Um beijinho para vocês. Bye, bye. Até amanhã.